Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Aqui estamos nos encontrando em mais um momento do Projeto Esperança para falar de mensagem de renovação, do propósito de amor, de paz, nos corações de cada um de nós, principalmente nos corações daqueles que se encontram mais inquietos, mais desesperançados nesse instante. Que elevemos nossos pensamentos ao Pai neste momento, a Jesus, nosso Mestre, buscando a assistência de todos aqueles irmãos que em nome dele agem, nos permitindo, através das mensagens que teremos nesta noite, nos renovar e fortalecer em nossa fé e nossa confiança em Deus, no propósito do bem servir. Vamos começar a conversa desta noite trazendo uma mensagem bastante antiga que antecedeu ao Cristo, vinda lá da Grécia Antiga, do Templo de Delfos, onde na sua entrada estava escrito: conhece-te a ti mesmo. Esta mensagem, como tudo aquilo que é verdadeiro, tem vencido o tempo. 400 anos antes do advento do Cristo, nosso irmão Sócrates a adotou como base de sua filosofia. E no processo de perguntas em torno da vida e de nós outros, desenvolveu seu trabalho filosófico. Mas esse modo de questionar a vida causou-lhe alguns transtornos, chegando ao ponto máximo de conduzi-lo ao desencarne. Porque nosso irmão questionava situações como: o que é o homem? O que poderá tornar-se esse homem na sua caminhada, no seu processo de crescimento? E esses questionamentos, na época, incomodaram a muitos, o que levou às consequências que nós conhecemos, que a história nos traz. Mas Jesus esteve entre nós e, dentro da sua filosofia já de amor, nos trazendo a boa nova, dentro de uma linguagem diferente, porém questionando valores da época. E também foi levado a óbito por aqueles que não concordavam com as suas ideias, com aquilo que ele ensinava. Mas, como dizíamos, a verdade, ela vence tudo. Então, ela venceu o tempo mais uma vez. E Jesus, enquanto caminhava entre nós, já próximo do seu desencarne, segundo está no livro de nosso irmão João, nos dizia que iria, mas que nos mandaria um Consolador. Melhor dizendo, pediria ao Pai que nos enviasse um Consolador. E assim foi feito. Se nós formos ler a mensagem do nosso irmão João, que está no
capítulo 14, e ela começa no versículo 14, e é importante que possamos ler esse capítulo até o final. Ele nos trata em detalhes desta mensagem do Cristo que nos promete esse Consolador. E aí chega, transcorrido 1800 anos, o nosso irmão Kardec, já numa outra época, a humanidade mais desenvolvida, com outras ideias, na Europa, o continente conhecido como o Velho Mundo. E apesar de estar num momento de inquietação, mas em virtude das muitas ideias novas que surgiam, tornou-se um campo propício para o surgimento de uma nova doutrina. E diante disto, nosso irmão Kardec, mais uma vez, através de questionamentos com perguntas e respostas, só que agora não simplesmente entre os encarnados, mas em diálogo com os espíritos de boa vontade, voltados para o propósito do bem, codificou essa nova doutrina e que chega aos nossos dias num processo lento, porém contínuo, de evolução, de crescimento, pelas verdades que ela traz. Encontrou resistência? Sim, encontrou. Como todo fato novo, os velhos hábitos, os velhos costumes, buscam manter suas posições, não desejando abrir espaço para novas ideias, novos entendimentos, para despertamento de consciência diante daquelas existentes e já acomodadas nos seus interesses, nas suas conveniências. Mas assim como o cristianismo se manteve e cresce continuamente, a doutrina dos espíritos também tem avançado, como eu disse, a passos lentos, mas de forma serena, segura. As eventuais dificuldades que surgem nessa caminhada ficam por conta das nossas inquietações enquanto encarnados. Mas foi elaborada em bases tão serenas, tão seguras, que mesmo diante das nossas inquietações, dos nossos questionamentos, ela avança serena. E aí, diante dessas situações, eu fui buscar uma mensagem no livro Fonte Viva, do nosso irmão Emmanuel, no capítulo 125, onde a partir de um pensamento de nosso irmão Paulo, em uma de suas mensagens, no caso para os Colossenses, está no capítulo 3 desta carta, no versículo 16, onde Paulo coloca situações chamando a nossa reflexão, ao nosso entendimento, e reflexões estas muito propícias ao momento que estamos atravessando.
aonde nossas mentes e nossos corações surgem muitos questionamentos diante de dores e dificuldades, de aflições diversas em todos os cantos do planeta, de formas diferenciadas, de acordo com cada região, com cada necessidade, mas que termina atingindo a todos. Porque se há 2000 anos, ou mesmo antes, as situações ficavam muito circunscritas aos ambientes onde ocorriam, então elas não tinham grandeza, não tinham magnitude aos olhos de todos. Nos dias atuais, qualquer situação que ocorre em qualquer ponto do globo, logo é conhecimento de todos. E isso faz que cresçam aos nossos olhos as inquietações. Porque fatos que acontecem do outro lado do globo mexem conosco. E de acordo com o modo de entender, de perceber de cada um de nós, pode mexer positivamente, mas pode mexer negativamente. E nesta hora vai prevalecer aquela fala de abertura nossa: conhece-te a ti mesmo. Porque para eu agir e interagir com as situações no mundo à minha volta, é preciso que primeiramente eu me conheça. Eu saiba quem sou, como eu sou, por que eu sou. E são questionamentos que nós carregamos por toda a existência. E, por certo, não teremos ainda uma pergunta concreta, pois em nosso processo evolutivo nós somos muito mutáveis nas mais diversas situações. Horas estamos bem, horas estamos mal. Situações que em um determinado momento nos comportamos de maneira satisfatória, situação idêntica em outro momento, nos comportamos de forma contrária. Então temos muito ainda que aprender sobre nós mesmos, pois só assim começaremos a entender melhor o mundo à nossa volta. E Paulo, naquela missiva, ele questionava um desses pontos perante aqueles irmãos, aonde o nosso irmão Emmanuel começa a fazer algumas considerações. A mensagem do nosso irmão Paulo, ela pontuava o seguinte: a palavra do Cristo habite em vós ricamente. O que o nosso irmão quis dizer àqueles outros irmãos naquele instante? E aí chega nosso irmão Emmanuel e coloca: dizes confiar no poder do Cristo, mas se o dia aparece em cores contrárias à tua expectativa, demonstras deplorável indigência de fé na inconformação. É uma afirmativa que nos traz a reflexão. Pois quantos de nós, quando vemos nossas expectativas frustradas, na medida que não se cumprem, que não alcança aquele ponto que nós desejávamos, o modo, a forma como nós desejaríamos que ocorresse, e nós nos inquietamos com isso e começamos a questionar a partir da confiança, da fé que tínhamos que aquilo fosse ocorrer. E geralmente, nesses momentos, buscamos culpados que justifiquem o insucesso do nosso desejo, e não achando culpados entre aqueles que estão ao nosso alcance, muitas das vezes colocamos a culpa no próprio Deus e em suas leis.
E onde está a nossa fé? A nossa confiança nessa lei suprema, nesse ser maior, criador de tudo e de todos? O que é feito desta fé? Mas nosso irmão Emmanuel continua e nos diz: afirmas cultivar o amor que o Mestre nos legou. Entretanto, se o companheiro exterioriza pontos de vista diferentes dos teus, mostras enorme pobreza de compreensão, confiando-te ao desagrado e à censura. Isso aí está presente nos mais diversos relacionamentos entre pais e filhos, entre companheiros e companheiras de jornada, entre amigos. Isso nos mais diversos níveis de relacionamento, quer que sejam pessoais, profissionais, até mesmo dentro dos conjuntos de estudos filosóficos, religiosos, espirituais, vamos encontrar estes conflitos de ideias, aonde aquele ser que em determinado instante tinha nossa admiração, deixa de ter, por ter uma ideia que não nos satisfaz, que não nos atende na nossa conformidade. Então é preciso que sejamos compreensivos para com aqueles que conosco caminham em quaisquer situações. Podemos sim não concordar com as ideias deles, mas temos que ser pacientes, tolerantes nessa convivência, nesse relacionamento. Sermos respeitosos uns com os outros, mesmo quando discordemos nas ideias. Necessário se faz que cresçamos no zelo entre nós. E prossegue nosso irmão Emmanuel nos dizendo: declaras aceitar o Evangelho em sua simplicidade e pureza. Contudo, se o Senhor te pede algum sacrifício perfeitamente compatível com as tuas possibilidades, exibes incontestável carência de cooperação, lançando réplitos e solicitando reparações. Ora, aqui nós encontramos um aspecto bastante interessante da nossa caminhada, e hoje podemos falar sobre isso com liberdade, porque estamos falando de todo um processo reencarnatório. Cada um de nós, enquanto na erraticidade, temos a oportunidade de nos prepararmos e de sermos preparados para um novo momento reencarnatório. Fazemos as escolhas do perfil, do padrão de estrada por qual vamos caminhar com antecedência. Inclusive, participamos da escolha das pedras do caminho, das dores, dos sofrimentos que vamos estar sujeitos, dos companheiros que vão marcar essa nossa caminhada. Então, nada é um acaso. Existe toda uma preparação, uma orientação prévia, nos mostrando cada situação. E é um processo tão delicadamente preparado que a nenhum de nós é permitido ter encargos, ter compromissos maiores do que nossas possibilidades. O que deu a oportunidade de Jesus nos dizer que a cada um só bastaria o seu dia, pois cada um de nós temos uma cruz.
E ele nos lembra isso ao nos dizer: pega a tua cruz e segue-me, mostrando que a cruz dele era diferente da nossa, não porque fosse melhor, mas aquela era a cruz que ele tinha capacidade, condição de transportar. Assim como a nossa também, ela não é nem maior nem menor daquilo que nós temos capacidade de transportar em cada momento reencarnatório. Então, em uma encarnação, eu posso ter menos responsabilidade, menos compromissos com determinadas situações. É um outro processo reencarnatório, já mais consciente, mais esclarecido, a mesma situação faz com que eu tenha uma responsabilidade maior. Então, à medida que eu cresça nesse entendimento, eu vou poder me incomodar menos com as adversidades do caminho. Até porque grande parte das nossas adversidades estão nas nossas escolhas enquanto encarnados, esquecidos temporariamente de quem somos enquanto espíritos e dos compromissos que assumimos, apesar de que, no processo de desdobramento, a partir das escolhas que façamos para vivenciar esses momentos de desdobramento, nós podemos ser lembrados de algumas situações. Não acordo com a lembrança plena dos encontros que tenho, dos diálogos, mas trago flashes de situações, inspirações que me ajudam no meu caminhar. Então, a nenhum de nós é dado condição maior do que o que somos capazes de fazer. Mas quando nós não somos zelosos com nossas ideias, com nossos comportamentos, nós exercitamos essa prática de amor, de respeito ao próximo, ficamos sujeitos a nós mesmos a agregar algumas outras situações, não obrigatoriamente necessárias em nossa escalada evolutiva naquele momento, mas que nos trazem inquietações outras. Então é importante a cada passo sabermos como caminhar, respeitando sempre essas leis maiores que nós sabemos reger as nossas existências. E aí o nosso irmão Emmanuel nos lembra de algo mais. Ele nos diz: asseveras procurar a vontade do celeste benfeitor. No entanto, se os teus caprichos não se encontram satisfeitos, mostras lastimável miséria de paciência e esperança, arrojando teus melhores pensamentos ao lamaçal do desencanto. Nem tudo em nosso caminhar pode ser gerido apenas pelos nossos caprichos. Cada um daqueles que caminham conosco também tem suas programações, suas vontades, seus interesses. Um irmão nosso nos lembra que é dando que se recebe em uma de suas mensagens, e é o nosso irmão Francisco de Assis. Jesus, quando caminhava conosco, nos aconselhava
a fazer ao outro, dar ao outro aquilo que gostaríamos de receber, da forma, do modo como gostaríamos de receber. Então, isso é algo que deve estar muito presente em nossas consciências. As grandes lições do Cristo se prenderam sempre a atitudes, a comportamentos de humildade perante ao outro. Ou seja, nas nossas interações, precisamos, muitos momentos, ceder em nossa vontade, dando oportunidade para o outro expressar e vivenciar a sua vontade. E quando houver conflitos de ideias, buscarmos, pelo diálogo ameno, fraterno, um ponto de equilíbrio, buscando, na medida do possível, atender ao nosso entendimento, mas respeitando também o entendimento do outro. Então, são situações que nos conclamam sempre a uma busca de equilíbrio nas atitudes, nas relações, nas ideias, porque nós não somos uma ilha. Nós somos um conjunto de irmãos caminhando juntos na busca de crescimento contínuo. E não vale a pena eu crescer sozinho. O grande aprendizado está em crescermos juntos, um estendendo a mão ao outro. Eu essa semana conversava com um grupo de amigos, um diálogo informal. E eu falava de uma lição que eu recebi há muito tempo, através da pergunta que alguém me fez. Porque nós falávamos da prática de boas ações e na ausência da possibilidade de realização de uma ajuda direta de forma objetiva, que nós pelo menos orássemos. E aí, em meio a essa conversa, esse diálogo, alguém levantou a mão e perguntou: e um eremita? E naquela época, naquele momento, eu fiquei em dúvida em como responder efetivamente àquela pessoa. Dei uma resposta incompleta, mas me pedi a mim mesmo tempo para entender melhor esse processo. E aí encontrei a resposta. Nós estamos neste mundo já em processo de regeneração, mas ainda sujeitos a provas e expiações, para vivenciar aprendizados diversos. E o professor de cada um de nós são aqueles que caminham ao nosso lado. Então, quando eu me isolo desse convívio, dessa relação, mesmo orando em benefício de todos, mas estou deixando de vivenciar meu verdadeiro papel de interação com os outros. Estou desperdiçando a oportunidade de aprender as minhas lições e vivenciar aquelas já aprendidas em benefício de outros. Então percebam o quanto é importante a vivência em comunidades, em coletividades. Tanto que nascemos em grupamentos familiares para que tenhamos a nossa referência dessa vivência em grupos.
desse conjunto menor que eu sinto sempre, que é o grupo familiar, carnal, mas ele normalmente nos propicia a base elementar para começarmos a interagir com outros grupos maiores. E aí sim, irmos vivenciando grandes lições. E essas lições, elas não param em nenhum momento de nossa existência. Não importa se eu sou um adolescente de 15 anos ou se eu sou uma pessoa mais madura, com 50, 60, 70, 80 anos, vou estar sempre aprendendo. Eu já saí da carne, evolui tanto que não preciso mais voltar à carne. Mas na dimensão que eu estiver, eu sempre estarei aprendendo, sempre serei um aprendiz. Porque todos nós sempre temos a oportunidade de mudar e melhorar. Lembra quando Jesus disse, bom só o Pai? Podemos traduzir em outras palavras, perfeito só o Pai. Ou seja, o próprio Jesus, para continuar sendo o Cristo que nós entendemos, ele precisa continuar também se aperfeiçoando, aprendendo a cada dia. E quem nos deu esse sinal foi ele mesmo, quando ele nos disse, o Pai e eu trabalhamos continuamente. Ou seja, se Deus, Criador de todas as coisas, não para de trabalhar, ele não para de aprender e criar coisas e situações novas para nos propiciar a possibilidade de crescimento. Logo, não nos acomodemos em nosso caminhar. Busquemos sempre avançar com passos serenos, tranquilos e conscientes que sempre tem algo novo a nos esperar. Mas, voltando aqui ao texto, nosso irmão nos traz alguns questionamentos. Diante das situações já colocadas, ele nos pergunta, acenderemos, porém, a luz permanecendo nas trevas? Isso é um desafio para que cada um de nós queiramos também sermos luz, que brilhemos com a nossa própria luz. E todos nós somos uma centelha divina. Temos sim a nossa própria luz. A escolha de fazê-la resplandecer a cada dia mais, ou deixar que ela esmoreça, é nossa, através do nosso livre-arbítrio, representado por nossas atitudes cotidianas. Muitos de nós nos perdemos observando a luz do outro e esquecemos de nossa própria luz. Jesus, em uma de suas parábolas, trata desse assunto belamente. É a parábola das 10 virgens que estavam a esperar seus namorados. Algumas delas conservavam o óleo necessário para manter suas luzes acesas, suas lamparinas acesas. Algumas outras se descuidavam disso, porque a condição posta naquele momento era que quando aqueles que seriam seus companheiros retornassem das batalhas, o sinal para se fazerem perceber era estarem com suas lamparinas acesas. E algumas não estavam.
Assim somos cada um em nosso caminhar. Muitas vezes gastamos nossa energia, nossa vontade em coisas fúteis, desnecessárias. E quando somos chamados verdadeiramente a servir, não nos sentimos capazes, não nos sentimos em condições, ou mesmo achamos que não é necessário e deixamos que outros façam isso, enquanto nós nos caminhamos omissos. E sabemos perfeitamente que a omissão foi severamente condenada por Jesus, quando nos dá a boa nova. Podeis ser quentes ou frios, jamais mornos. Podes caminhar de forma certa, em alguns momentos até caminhar de forma errada. Aprendemos das duas formas. Entretanto, quando somos mornos, somos omissos. E aí deixamos de aprender qualquer coisa. Não podemos ser omissos perante a vida. Precisamos fazer valer os nossos valores, nossos conhecimentos, nossas ideias. Não podemos e não devemos ter o propósito de errar. Entretanto, se eventualmente virmos a cometer algum erro, não precisamos ficar no sentimento de culpa. Precisamos tirar as lições daquele erro e continuarmos caminhando, prontos para, diante de situação idêntica, agirmos de forma diferente, a fim de não repetirmos o erro. Então, cada um de nós ter este cuidado. E o nosso irmão nos reforça com mais outra pergunta. Daremos testemunho de obediência, exaltando a revolta? Quantos de nós, quantas vezes, não já nos revoltamos em nosso caminhar por situações adversas que nos ocorrem? Deixando de lado tudo aquilo que já vivenciamos, que já aprendemos, que já trazemos entendimento e ficando presos a um momento que foi contrário àquilo que nós desejávamos que ocorresse em nosso caminhar. Essa atitude de revolta é uma desobediência perante as leis, é uma desobediência perante Deus. E, por certo, seremos chamados a passar pela mesma situação por outras e outras e outras vezes, até que, compreendendo a necessidade do aprendizado naquele tema, naquele assunto, não mais nos revoltemos, mas busquemos atitudes pacificadoras para avançar naquela prova. Então são situações chamadas constantemente às nossas reflexões. Ensinaremos a serenidade inclinando-nos à desesperação? Imagine Jesus naqueles últimos dias do seu caminhar. Vamos começar da semana que antecedeu a sua crucificação. Naquela entrada em Jerusalém, naquele jumentinho. Ele sabia de todas as situações que estavam por vir, inclusive da reação das pessoas naquele seu modo de adentrar em Jerusalém naquele instante. Mas em nenhum momento ele perdeu a sua serenidade. O momento maior naquele período que ele teve
perante aquilo que as leituras nos trazem, é quando nas suas dores e reflexões materiais, ele diz: Pai, afasta de mim este cálice. Porém, nesta hora ele deixou de ser sereno. E na sequência, ele diz: cumpra-se a sua vontade. Veja quanta sabedoria nos dá em uma mensagem tão curta. Então, mesmo nas nossas dificuldades, nas nossas adversidades, precisamos exercitar esta serenidade. O desespero não nos conduz a nada, a lugar nenhum. E mais grave ainda, nos tira o equilíbrio para uma busca de entendimento, de compreensão, para uma solução própria àquele instante. Então, que queiramos ser serenos. E aí o nosso irmão coloca: proclamaremos a glória do amor, cultivando ódio. Em nenhuma situação devemos ter ódio dentro de nós. Pois aquele que anda na estrada do ódio perde toda a razão, toda a situação de lógica que possa existir dentro de si. Toda a nossa vida se forma, se renova a cada instante quando caminhamos pelo amor. Fora disto, nos perdemos completamente. Se olharmos ao longo da história, aquilo que nos chega até os dias atuais, cada um de nós que vivenciamos situações em que nos deixamos levar pelos ódios, passamos sequencialmente por situações duras, difíceis, dolorosas. E à luz da doutrina espírita, essas situações de dores chegam até nós de uma forma mais dolorosa, pois ela pode se estender para um espírito por um período de tempo imensurável, séculos, milênios, viajando até mesmo no espaço interestelar, passando de um mundo para outro. Veja quanto é nocivo para um espírito essa atitude de ódio. Então, para aquele que fala de amor, é preciso vivenciar atitudes de amor a todo o tempo, agregando sempre a paz em volta de si. E o nosso irmão fecha essa reflexão nos dizendo: a palavra do Cristo não nos convida a marchar na fraqueza ou na lamentação, como se fôssemos tutelados da ignorância. Ou seja, sempre precisamos buscar um pouco mais de conhecimento, de entendimento, de compreensão das coisas. E aí voltamos ao princípio da nossa conversa, quando falávamos do processo socrático, perguntas e respostas. Quando lembramos o processo da codificação, perguntas e respostas.
Então, no nosso caminhar, quando surgem as incertezas, as dúvidas, busquemos aqueles que caminham conosco e que têm algum conhecimento na busca do entendimento, do esclarecimento, para aprendermos um pouquinho mais. É importante isso para nós. E aí, concluindo a mensagem do nosso irmão Paulo, ele nos diz: segundo a conceituação iluminada de Paulo, a boa nova deve irradiar-se de nossa vida, habitando a nossa alma ricamente. A boa nova deve irradiar-se de nossas vidas. Ou seja, cada um de nós precisamos ser essa centelha da boa nova. Por menos que nós saibamos nos dias atuais, mas por certo já sabemos bem mais do que o que sabíamos há 2000 anos atrás. Naquele momento, quem entendeu, compreendeu as mensagens, pôde galgar outros patamares. Daquele momento até os dias atuais, muitos irmãos que caminharam conosco e com os quais caminhamos foram entendendo e foram galgando outros patamares. São os irmãos que hoje nos intuem, falam conosco, nos mostram situações em muitos momentos, nos conclamando à vigilância, ao zelo, ao cuidado no nosso caminhar. São aqueles que hoje, agindo em nome de Jesus, em nome de Deus, conforme suas leis, nós chamamos de mentores, de orientadores, de protetores. Mas todos nós podemos, a qualquer época, mudar nossos entendimentos, nossas convicções também, voltados para essa prática que chamamos do bem, que é a vivência do amor para com o próximo. O nosso irmão Paulo, que deu origem a esta mensagem, naquela encarnação que a história nos traz, num período em que Jesus caminhou entre nós, mas ele não tendo caminhado diretamente com Jesus, mas conseguiu beber dos seus ensinamentos. E numa mesma encarnação, passou de uma posição totalmente oposta às ideias da Boa Nova ao grande divulgador que foi e que é até os dias atuais desta doutrina. Seus ensinos atravessaram fronteiras e atravessaram o tempo até os nossos dias, pois marca hoje ainda os nossos aprendizados. Mas Jesus nos disse: sois deuses, podeis fazer o que eu fiz, faço e muito mais. Ou seja, todos nós, a qualquer momento, a qualquer instante, podemos firmar o nosso passo, o nosso caminhar no propósito do bem. Podemos calar nosso orgulho, nossa inveja, nosso egoísmo, nossa vaidade e passarmos a vivenciar com mais indulgência, com tolerância, com compreensão, de forma serena perante aqueles que conosco caminham, semeando sementes do bem, sementes de amor. É importante lembrarmos que uma árvore, para dar bons frutos, ela primeiro
passa pela pressão da terra enquanto semente, suportando a escuridão, a pressão, e à medida que vai vencendo as etapas, aflora como um brotinho frágil e vai crescendo pouco a pouco, até gerar frutos. Todos nós somos sementes de amor e podemos nos tornar árvores que geram bons frutos a partir das escolhas que façamos. Os adubos para o nosso crescimento está em cada lição do caminho que recebemos, não só pelas mensagens diretas às quais temos acesso, que é pelas leituras, pelos evangelhos, mas também pelos irmãos que nos guiam e nos orientam no propósito do bem. Mas mesmo aqueles que pensam diferente de nós, que nos falam coisas com as quais sabemos, diante do que já aprendemos, não precisarmos somar, agregar ao nosso caminhar. Mas estes estão nos ensinando formas de como não agirmos. Então também estão nos ajudando, estão nos sendo úteis. Razão que temos que crer na assistência e no amparo de todos, de forma direta, por aqueles que nos amam, que cuidam de nós, mas aqueles que caminham com ideias contrárias, que eu diria de forma indireta, nos mostrando o que não pode e o que não deve ser feito. Esse conhece-te a ti mesmo, voltamos a dizer, é muito importante a cada um de nós. Nesse instante que olhamos tantas inquietações à nossa volta, é necessário que nos renovemos em nossos propósitos de vida, percebendo que não somos uma ilha, pois precisamos estar todo o tempo interagindo uns com os outros, mas que façamos isto falando de coisas boas, valorizando acima de tudo as pessoas, mas a natureza à nossa volta como um todo, pois faz parte desse nosso aprendizado. Cada rocha, cada planta, cada animal mesmo, dizendo nós que não tem inteligência, mas fazem parte desse nosso conjunto. Precisam serem cuidados e respeitados. Mesmo os males que nos ocorrem fazem parte dos nossos aprendizados. Devemos agradecer por eles. Aproveitemos cada instante de aprendizado. Eu tenho repetido que esse momento de vida nossa é um momento ímpar pelas inquietações que estão à nossa volta, o que nos permite um conjunto de aprendizado bem mais intenso. A própria pandemia que estamos vivenciando faz parte desses aprendizados. Então que não nos inquietemos, que busquemos essa construção da paz, da serenidade, do equilíbrio dentro de nós e que levemos isto a cada um daqueles que nós caminhamos. Que não percamos a esperança, mas que renovemos a cada dia a nossa fé, a nossa confiança em Deus, em suas leis, e cresçamos na esperança de dias e de vida melhor. Eu gostaria de encerrar o nosso encontro de hoje com a letra musical, não é com a música,
mas eu peço permissão a vocês para fazer a leitura desta letra. É muito singela, mas significativa para a nossa reflexão nesse momento. Nós que nos questionamos: quem sou? Por que estou aqui? Nosso irmão Sócrates nos perguntava lá no começo: o que é o homem? Como será esse ser no amanhã? E aí, nos dias atuais, um Padre Zezinho, dentre as muitas músicas que gravou uma bastante, ao meu entender, interessante. E ele começa dizendo: um dia uma criança me parou, olhou-me nos meus olhos a sorrir, caneta e papel na sua mão, tarefa escolar para cumprir, e perguntou em meio de um sorriso: o que é preciso para ser feliz? Olha a pergunta aí de novo. E lembremos que a criança é aquele símbolo de beleza que Jesus nos trouxe, de pureza, de simplicidade, nos conclamando a que fôssemos iguais a elas, na atitude, no comportamento, no sentimento. E aí vem a resposta para aquela criança: amar como Jesus amou. Imagina que mundo belo não seria o nosso se já tivéssemos atingido esse patamar de amor. Sonhar como Jesus sonhou. Por certo, Jesus não sonhava coisas feias. Até hoje ele sonha para cada um de nós que nos tornemos aquele anjo que ele falou, que poderíamos fazer o que ele fazia e muito mais. Pensar como Jesus pensou. Jesus, na sua caminhada, foi marcada por muitos momentos de provas, onde ele teve que fazer escolhas. E quando ele não conseguia fazer a escolha, lembram-se do cálice? Pai, cumpra-se a sua vontade. Que possamos nós termos essa sabedoria de confiar as nossas dúvidas quando não encontrarmos resposta, as nossas inquietações, as nossas incertezas, a este Pai, e qualquer que seja a consequência, confiarmos que estamos em seus braços, amparados pelo seu amor. Viver como Jesus viveu. Jesus foi levado a nascer em uma manjedoura. Não teve casa, apartamento, carro, iate. Não cursou faculdade. Mas mostrou-se sereno e feliz em sua caminhada. Afinal, não se revoltava, não reclamava, não julgava ninguém. Realmente, um grande mestre. Sentiu o que Jesus sentia. O que será que Jesus sentia nas suas inquietações? Pois mesmo nas dores da cruz, ele estava consciente da necessidade de cada um de nós. Pai, perdoa que eles não sabem o que fazem. Sorrir como Jesus sorria. Que possamos sorrir todos os dias para aqueles que conosco caminham. E que ao chegar no dia, possamos ter, como aquela criança, um sono feliz. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine a todos. Tenhamos uma semana de muita paz. Que assim seja.